Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro do profeta Isaías, nosso oitavo encontro. Trabalhar Isaías capítulo 3, versículo 16, até o capítulo 4, versículo 1. Ouçamos nossa leitura. De Javé, por causa do orgulho das mulheres de Jerusalém, que andam de cabeça erguida e olhos cobiçosos, que vão pisando miúdo, tilintando os anéis do tornozelo. O Senhor cobrirá de sarna a cabeça das mulheres de Jerusalém. Javé desnudará a fronte delas. Nesse dia, Javé arrancará delas os enfeites, anéis de tornozelo, testeiras e lunetas, brincos, braceletes e véus, grinaldas, correntinhas de pé e cintos, caixinhas de perfume e broches, anéis e pingentes para o nariz, vestidos de gala e mantas, xales, bolsas, espelhos, túnicas, chapéus e mantilhas. E então, no lugar do perfume, haverá podridão. No lugar do cinto estará uma corda. No lugar das tranças, uma cabeça raspada. Pano de saco em vez de roupas luxuosas. E marca de ferro em brasa em vez de beleza. Seus homens vão tombar mortos pela espada. Seus valentes todos morrerão em combate. Vão levantar-se lamentos e gemidos em suas portas. E você, deshabitada, se assentará no pó. Nesse dia, 7 mulheres agarrarão um homem só, dizendo: nós mesmas nos sustentaremos, nós mesmos compraremos nossas roupas. De você só queremos o seu nome. Tire-nos dessa situação vergonhosa. Nós vemos aqui a profecia de um povo que era livre, aqui retratando as mulheres, depois serão escravizadas, indo para o exílio na Síria. O exílio da Síria não aconteceu, mas a ameaça existiu. Se no caso Judá não se convertesse, o destino seria a escravidão e a vergonha para as mulheres. Capítulo 3, versículo 16. De Javé, por causa do orgulho das mulheres de Jerusalém, que andam de cabeça erguida e olhos cobiçosos, que vão pisando miúdo, tilintando os anéis do tornozelo. O oráculo contra as mulheres vaidosas contém elementos clássicos. Denuncia o pecado. A vaidade das mulheres, nos gestos, implica a provocação, a sedução e a infidelidade aos maridos. O castigo é brutal e responde à gravidade do delito. Elas são lançadas a público, se tornando objeto de vergonha e repugnação. Por causa do orgulho e luxúria das mulheres, Javé dirige sua palavra. Elas são mulheres de Jerusalém, filhas de Sião. Sobre o monte Sião estava localizada a classe dominante. A elas o profeta dirige a palavra de Javé. Isaías as vê como mulheres vãs e desocupadas. São altivas,
cabeças erguidas, significando que são orgulhosas e prepotentes. Os olhos buscam coisas para cobiçar, com passos à procura do que possa interessar, e fazem barulho para chamar a atenção, com os anéis que trazem no tornozelo. Isaías quer criticar o luxo, a vaidade das mulheres e suas arrogâncias, porque são instrumentos agindo, contra a vontade divina, expressando a injustiça e a opressão. Versículo 17. O Senhor cobrirá de sarna a cabeça das mulheres de Jerusalém. Javé desnudará a fonte delas. Aqui começa o processo de escravidão, a perda da sua dignidade, e tudo aquilo que elas tinham como valor será perdido, e elas então serão inclusive até cravadas como animais, para representar que elas pertencem a um outro povo, como se marca o gado. Outra tradução da Bíblia ecumênica. O Senhor cobrirá de sarna o crânio das filhas de Sião, o Senhor descobrirá o sexo. Vemos um castigo brutal para as mulheres de Sião, quebrando-lhes a unidade, a vaidade, onde Javé, como castigo, cobrirá de sarna a cabeça das mulheres e as desnudará. Isto, elas vão perder todos os vestidos luxuosos e vão ter que vestir roupas de escravos, descobrindo assim seus sexos. Estarão colocadas à vergonha pública. Isaías condena a suntuosidade e sensualidade das mulheres de Jerusalém, colocando-as, pelo comportamento, em apuros. Isaías fornece uma relação impressionante de sua elegância. Sendo levadas para o exílio, terão suas cabeças raspadas e serão levadas pelos assírios vestidas de sacos. Versículo 18. Nesse dia, Javé arrancará delas os enfeites, anéis de tornozelos, testeiras e lunetas. Nesses versículos, não importa tanto a edificação de cada objeto. Muitos deles desconhecemos, mas vemos os detalhes de uma acumulação vaidosa das mulheres. A acumulação dos objetos refinados implica injustiça com os necessitados. Enquanto uns abundavam no luxo, outros viviam na penúria. As mulheres representam luxo e orgulho. Versículo 19. Brincos, braceletes e véus. Versículo 20. Grinaldas, correntinhas de pés e cintos, caixinhas de perfume e broches. Versículo 21. Anéis e pingentes para o nariz. Versículo 22. Vestidos de gala e mantas, xales e bolsas. Versículo 23. Espelhos, túnicas, chapéus e mantilhas. Brincos, pingentes, provavelmente eram de pérolas preciosas, como era de costume. Correntinhas, pulseiras, eram ornamentos vindos para os pés, e os broches garantiam proteção mágica àqueles que usavam. Era uma espécie de talismã, os broches. Anéis que servia de selo e trazia o nome do proprietário da mulher. Vestidos de galas eram vestidos brancos. Bolsas
era uma peça de pano ou couro que servia para segurar o dinheiro. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 23. Espelhos eram peças de roupas mais ou menos transparentes. Chapéus, faixas, eram enroladas ao redor da cabeça. Mantilhas eram véus leves. Podemos saber do que se tratava algumas partes das vestimentas das mulheres ricas da época, outras não. Versículo 24. E então no lugar do perfume haverá podridão, no lugar desse cinto estará uma corda, no lugar das tranças uma cabeça raspada, pano de saco em vez de roupas luxuosas, e marca de ferro em brasa em vez de beleza. Agora, as ricas serão então tomadas como escravas e serão despidas de toda a sua riqueza, né, e serão atadas, né, com cordas, cabeças raspadas. Isso demonstra a profecia de que elas serão escravas. As mulheres ricas experimentarão a vergonha do exílio, perderão suas riquezas e ostentações, quando a Síria vencer Judá. Mas não aconteceu. Mas a profecia realmente fala de uma ameaça que eles estavam vivendo. Serão tratadas como escravas. Elas precisam se converter para que Judá não seja entregue na mão dos assírios. Em lugar de beleza, a desgraça. Isaías pensava na conquista pela Síria, que venceria Judá, onde o vestuário se tornaria então, totalmente despojado, as mulheres levadas como escravas e concubinas. Versículo 25. Seus homens vão tombar, mortos pela espada. Seus valentes todos morrerão em combate. Jerusalém ficará viúva, sem filhos. O castigo se aproxima. A liberdade é vencida pelo vencedor que no combate irá matar os homens. Suas mulheres ficarão viúvas, enquanto elas se tornarão servas e concubinas do povo dominador. Versículo 26. Vão levantar-se lamentos e gemidos em suas portas, e você, desabitada, se assentará no pó. Aqui trata da lamentação da viúva sentada no chão, chorando a perda de seus filhos, numa Jerusalém destruída, desabitada, porque os homens morreram na guerra, e como sinal de luto, a mulher se senta no pó. Assim morrem os homens em combate. A cidade fica de luto, cumprindo as cerimônias de luto com gemidos, sentando ao pó na terra. Diante da escassez dos homens e mulheres, farão de tudo para garantir a sobrevivência. Capítulo 4, versículo 1. Nesse dia, 7 mulheres agarrarão um homem só, dizendo: nós mesmos nos sustentaremos, nós mesmos compraremos nossas roupas, de você só queremos o seu nome. Tire-nos dessa situação vergonhosa. Com escassez de homens, as mulheres se reúnem em grupos para compartilhar um marido que as salve da vergonha de não ter filhos e que lhes dê um nome. O resto, vestimenta e comida, elas procurarão se prover por si mesmas. Na verdade, quem deveria sustentar as mulheres eram os homens. Aqui as coisas se invertem. O nome liga a mulher ao marido e dá continuidade à sua descendência. Elas estão em pânico, de ficar solteiras
ou sem filhos. Esse é o nosso comentário. Depois nós daremos continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.